Olá para você que me acompanha aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo. Eu sou o Felipe Aureliuc e você está aqui no melhor lugar possível para aprender um pouquinho mais sobre a temporada de prêmios e principalmente sobre as cerimônias de entrega do Oscar. Esse canal nasceu em 2017 para justamente fazer a cobertura das cerimônias atuais e também recuperar as cerimônias antigas, porque nada melhor do que a gente aprender sobre cinema do que relembrando os principais filmes, os principais acontecimentos ano após ano. A didática é muito simples. Você primeiro tem um vídeo que resume tudo o que de mais importante aconteceu naquele ano no mundo, no Brasil e no cinema. Depois, uma análise específica de cada um dos filmes indicados na categoria Melhor Filme. E, para encerrar, um debate com sempre dois convidados, aprofundando-se naquela temporada específica. A gente já tem aí mais da metade de toda a história do Oscar coberta e somando, né? A cada momento a gente vai atualizando esse acervo. Para você que já me conhece, muito obrigado. Tem também a opção de se tornar um membro. Se você ainda não me conhece, já se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e aproveite todo esse acervo. Especificamente nessa série, a gente está fazendo uma dinâmica diferente, que é o quê? Pegar um fato relevante. Qual fato foi esse? A divulgação por parte do The New York Times de uma lista dos 100 melhores filmes do século XXI. Então, esse periódico, que é bastante relevante lá nos Estados Unidos e até internacionalmente, convidou alguns críticos, né, alguns profissionais que trabalham com cinema e pediram que eles fizessem, né, as suas próprias listas de melhores do século, já que o século está completando um quarto aí, né, dos 100 anos, a gente está chegando aí a 25 anos. E essa lista, então, foi produzida e compilada do 100º ao primeiro colocado. Aqui no canal, eu resolvi destacar os 20 primeiros colocados e fazer um episódio para cada um desses filmes, para a gente poder se aprofundar, conversar, tentar entender por que esses filmes estão ali e qual é a relevância deles até então. A parte boa é que são filmes relativamente mais recentes, então é um pouco mais fácil, tende a ser um pouco mais fácil a gente ter acesso a essa filmografia, e você está me acompanhando desde então. A gente já está no finalzinho, reta final. A gente começou então com o 20º colocado, que foi O Lobo de Wall Street, foi seguindo aí nessa linha do tempo. Se você perdeu, volte aí nos arquivos do canal para recuperar essas conversas, e sempre tentando ser bastante justo com a história e também analítico em relação à parte artística. Hoje a gente vai falar sobre o 5º colocado, é isso mesmo, a gente já está chegando bem pertinho aí, então, das primeiras colocações, e hoje a gente vai falar do 5º colocado da lista, ou seja, a gente já está aqui no top 5. Hoje a gente inaugura o top 5 dessa lista, não é pouca coisa. Hoje falaremos, então, dentro dessa série, de um filme que, na época, foi bastante impactante, que é o Moonlight. Aqui no Brasil ele recebeu esse subtítulo, Sob a Luz do Luar, filme norte-americano, lançado no ano de 2016, portanto, em breve aí estará completando uma década desde o seu lançamento, dirigido pelo Barry Jenkins. Fazendo aqui uma análise do pedigree dele, digamos assim, a gente percebe que é um filme que a crítica aclamou quase que por unanimidade. O Rotten Tomatoes é um agregador aí de crítica, ele vai numa escala aí de aprovação de 0 a 100%, aprovação positiva, ele tem 98%, então isso é praticamente todo mundo tem uma aprovação positiva. Metacritic tem um sistema um pouco diferente, é uma pontuação que vai de 0 a 100, ele conseguiu nota 99, o que virtualmente é quase um filme perfeito, é muito difícil você ter a nota 100, mas ele chegou bem pertinho. E no IMDb, que é essa plataforma que cataloga aí os filmes e que abre também a votação não apenas para profissionais da área, mas também para o público em geral, o filme tem uma nota 7,4, que é uma nota bem considerável. É difícil você ter uma nota acima de 6,5, 7 no IMDb, porque são votos que vêm dos mais variados locais, enfim, você não tem muito controle disso, de um ponto assim, de fazer uma auditoria desses votos. Às vezes o IMDb tenta fazer, né, tenta evitar os votos ali que são feitos por robô, votos repetidos num breve espaço de tempo, mas não dá para a gente garantir, né, com a mesma eficiência do que os votos da crítica. Do ponto de vista comercial, esse foi um filme bastante singelo,
né? Então ele teve um orçamento de apenas 4 milhões de dólares, e isso para os padrões norte-americanos, do cinema norte-americano, é praticamente nada. Isso aí praticamente dá para pagar só o muito necessário para você realizar uma obra. Então foi uma obra assim bem pequenininha mesmo, e que conseguiu um retorno em bilheteria bastante considerável, tendo em vista a temática do filme, tendo em vista a didática do filme, e a gente vai falar muito sobre isso com o meu convidado, porque ele teve um retorno aí de 66,7 milhões de dólares em bilheterias, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, um pouco mais de 40% disso, 41,7%. Se a gente pegar todos os filmes do ano de 2016, ele foi a 107ª maior bilheteria daquele ano, e o lançamento dele em circuito comercial foi no dia 21 de outubro de 2016, portanto, já no finalzinho aí do ano de 2016. É um filme singelo que se tornou um filme gigante pelo que ele conquistou, por tudo o que ele conseguiu em relação à receptividade das pessoas, da crítica, do público, e também na temporada de prêmios. Falaremos disso um pouco mais à frente, mas vocês que acompanham o canal já sabem, né? Ele venceu o Oscar de melhor filme, não foi só indicado, ele venceu o Oscar de melhor filme naquela temporada. E para a gente se aprofundar muito sobre esse filme aí na próxima hora, eu vou chamar mais uma vez aqui, convidar ele, que além de um grande amigo, é um excelente profissional, um cara que não só escreve livros, escreve teses, dá aula, escreve livro, enfim, um cara completo, e membro também da Abracine, da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, e que já nos deu a alegria de estar aqui em outras discussões e que volta mais uma vez para esse episódio. Estou falando aqui do meu querido amigo Doni Correia. Fala, Doni, tudo bem? Fala, Felipe, meu querido. Fala, gente. Acharam que estavam livres de mim? Acharam errado. Olha eu de novo, né? E hoje para falar desse filme que é uma grande surpresa para mim, na verdade. E eu acho que a gente vai ter bastante coisa bacana para comentar sobre ele, porque ele é muito semelhante, inclusive, né, em termos de proposta, pelo menos, né, no seu discurso, na sua trama, ao filme que a gente comentou aqui um tempo atrás. Daqui a pouco vocês já vão saber. E fiquei bastante curioso, né, para saber as impressões do Felipe aí sobre esse filme também. Então vai ser um bate-papo muito bacana, né? Esse filme aparecendo na 5ª posição, né? E com uma surpresa, né, Felipe? Eu vi ali, cara, 99%, quer dizer, a crítica se arreganhou para o filme, né? Assim, caiu no colo deles. Agora, eu tenho uma dúvida: será que ganhou mesmo o Oscar de melhor filme, ou estava escrito La La Land naquele envelope mesmo, hein? Perfeito, Dani. Falaremos muito sobre esse caso aí, que foi um absurdo, né? Uma coisa As única na gafes que história da humanidade. acontecem, até no concurso de Miss Universo tem isso, por que não no Oscar, né? Por que não no Oscar? Eu vou contar essa historinha ali sobre a apuração desse prêmio mais para frente, Desculpa se Doni. eu queimei a largada. Não, jamais, porque isso é bom, porque aí o pessoal que está se juntando a gente no vídeo vai ficar aqui para aguardar eu falar sobre essa Isso. parte aí. Inclusive, você que está acompanhando, gente, fique à vontade para deixar os seus comentários ao longo aí do papo, tá? Não se envergonhe, pode deixar aí a sua opinião ao longo de todo esse papo. Doni, eu queria começar a falar desse filme com talvez uma das coisas mais básicas na hora que a gente vai falar sobre qualquer filme, né? Que é o seguinte: o Formiga, ele fala, né? Muito bem, eu esqueci a palavra, assim, né? Lembrei. Qual é a premissa? No final das contas, o que a gente está vendo, Doni? Quando a gente começa a ver, tem aqueles primeiros planos, aquele menino ali que a gente está vendo ali na nossa frente. O que a gente começa a assistir que fica claro desde o início? Não, eu acho que a gente começa a assistir a um retrato de uma vida no lado B de Miami, né? Que brasileiro ama Miami, né? Tem um tesão por Miami que eu nunca vi Pois na minha é. vida, né? É o Mas 28º estado acho que do Brasil vai se exatamente. tornar, né, a Flórida. Miami, É, Flórida, né? é, Eu acho que a gente começa, né, a partir de uma história do ecossistema aí do tráfico de drogas, numa cidade que é reconhecidamente um polo turístico, um paraíso na Terra, né? Então,
isso já é interessante, porque você já começa quebrando, né, essa imagem consolidada, falar, não, aqui a gente vai falar de um negócio completamente diferente que tem a ver também com essa cidade que todo mundo ama, que é turística, etc. E a gente acaba enveredando por uma história que ela é muito boa justamente porque ela faz a mesma coisa que Brokeback Mountain faz. Em Brokeback Mountain, a gente tinha o amor de macho entre dois cowboys. Aqui a gente tem o amor de macho entre um traficante e o seu primeiro amor da adolescência, né? E quando eu digo essa coisa do amor de macho, né, é porque é um filme que, de novo, consegue fazer o que o Ang Lee tinha feito lá atrás, que é construir uma história que emociona, uma história que nos toca, é uma história que ela se torna universal justamente porque não cai nos estereótipos. E digo mais, seria muito fácil fazer um filme que se passa no ambiente do tráfico de drogas, com tiroteio, palavrões, quebra-quebra, explosões, prisões, etc. E tudo isso, né, que envolve um ambiente de violência, como a gente sabe, afinal de contas, quando estamos gravando esse programa, acabou de acontecer uma tragédia no Rio de Janeiro, né? Então, tudo isso que a gente já espera que vá ilustrar a ideia, né, de uma história contada no ambiente do tráfico de drogas é completamente desprezado em favor da psicologia dos personagens, do desenvolvimento existencial pessoal desses personagens, ou seja, a gente é levado a entender, não entender, mas a pelo menos tocar, né, e saber, né, ser informado dos anseios pessoais dessas pessoas, de como elas se tratam, de como elas veem o mundo e o que está por trás desse ambiente. Também não é um filme paternalista, tá? Que é também uma coisa que ficaria muito clichê, cairia rapidamente aí nessa questão dos clichês, que é fazer um filme paternalista. Olha, né, o ambiente das drogas, né, olha o que fez com os personagens, né, que vivem na violência. Não, é interessante, até um pouco frio. Tentei entender isso que eu vou falar, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, mas, assim, é um filme que trata o ambiente do tráfico, do alto tráfico de drogas, ali numa região bastante delicada, como se estivesse tratando de um CEO de uma empresa. Ou seja, não é tão importante, num primeiro momento, qual a ocupação dessa pessoa, mas como o roteiro vai nos enredando para mostrar o íntimo desses personagens, né? Não sei se ficou muito claro, Felipe, talvez ficou um pouco confuso, mas eu acho que quando o filme termina, a gente sequer pensa que é um traficante, apesar disso ser mencionado várias vezes ao longo do filme, ficar patente pelo próprio desenvolvimento, né, da história, mas eu acho que os sentimentos humanos que esse filme esmiuça e que traz para a gente acabam se sobrepujando a esse maniqueísmo que faria com que a gente torcesse por personagens, né? Pois é, Dona, aí você chegou no ponto que eu acho E que é faz difícil pra caramba fazer isso. Eu ia chegar aí, cara. Você deslizar com tantos ovos, pisando em tantos ovos, deslizar e quebrar metade, se não mais da metade dos ovos, seria a coisa mais fácil de acontecer. Porque a coisa mais natural é que, assim, pô, o que é? O Barry Jenkins está fazendo uma apologia ao tráfico de drogas? Quer dizer, o traficante é um herói? E olha só, isso é tocado várias vezes ao longo do processo, mas não cai. Resvala, mas não cai. Resvala, mas não cai. E olha só quanta coisa sensível que você está abordando aí. Você está falando de uma galera marginalizada, você está falando de criminosos, ou, enfim, de um ambiente que favorece a criminalidade, que está mexendo com coisa que não está de acordo com as leis da sociedade. Você está falando de homofobia, né? E você não está romantizando a possível virtude que esses locais marginalizados teriam em função de serem marginalizados. Cara, é duríssimo você é difícil você contar a história. Você só contou a história, né?
é difícil pra Exatamente. caramba, porque, É difícil pra caramba. enfim, você tem um ser humano escrevendo a história ali, resvalar nos valores pessoais e nos valores morais é dois palitos. Por isso que eu falei, eu acho que esse filme ele se afina muito com Brokeback Mountain no sentido de Muito. conseguir dar conta de todas essas questões sensíveis de maneira exímia, né? De maneira exímia. E aí, Dona, é o seguinte, você participou aqui atrás aí de alguns episódios, você mesmo, a gente mesmo conversou sobre o Segredo de Brokeback Mountain e a gente mesmo conversou sobre o Corra, né, que são dois filmes que, de certa forma, convergem, olha, até como Exatamente. ironia do destino, a gente está fazendo esse filme. Claro que coisas completamente diferentes, não estou dizendo aqui que o Moonlight tem a ver com essas duas, mas duas temáticas que a gente já viu lá atrás estão aqui. E aí, Dona, eu queria que você comentasse um pouco algo que eu acho uma das coisas mais difíceis em qualquer filme, em qualquer tempo, que é você exprimir sensações, sentimentos de um personagem que, e principalmente desse nosso protagonista, que é um cara que não se abre, ele é difícil você tirar alguma coisa de dentro dele, mas, cara, a gente como espectador consegue olhar pelas feições dele, pelos olhos dele, tudo que ele está sentindo, isso consegue ser transmitido. Isso é muito difícil, né, Doni? Muito. Primeiro você tem que ter um elenco muito bom, né? E eu acho que ali todos os personagens, o elenco é perfeito, né, cara? Perfeito. Cara, Inclusive o menino, né? Principalmente o menino ali na primeira parte do filme, né? Quando a gente está conhecendo ele, as expressões que ele faz, né? E ele nunca responde nada. E ao mesmo tempo a gente tem aquele mentor dele, né? Que é um cara que ele é um casca grossa, né, cara? Ele é o tipo de cara que o trabalho dele é gerenciar a boca e matar, né? Se for necessário, matar, etc. E a gente vê a humanidade do personagem, né? Quando os dois se encontram, a humanidade de um e a humanidade do outro. Os outros atores que vão também encarnando esse personagem ao longo do crescimento dele, perfeitos, né? A Naomie Harris, né, cara? Como ela é boa atriz, cara. O que ela pega, ela entrega, né? Assim, é impressionante como a Naomie Harris, ela tá muito bem. E é bem interessante o personagem dela, sobretudo, porque a gente, num primeiro momento, tem uma imagem dela, né? A gente pensa assim, bom, ela é a pessoa, ela é a mãe que quer proteger o filho, que não vai... deve ser aquelas mães que, né, têm a consciência de que vivem numa situação de risco, então precisam, né, se proteger do mundo que está em volta, e no fim das contas o menino é que tem que ser protegido contra ela, né, porque ela é uma pessoa que representa um perigo maior. Daí é que a gente vai entender o silêncio total do menino o tempo inteiro, porque não é só uma questão de que ele tem uma mãe, mas o pai é um cara que, eu não lembro agora se o pai já tinha morrido ou se o pai batia nele, que ele fala num momento lá, etc. Mas acho que o pai tinha morrido já, né? Porque depois a gente vê que a mãe dele trabalha lá, né? Como ela se prostitui e tal, por causa de drogas. Então, a maneira como o roteiro vai construindo o drama pessoal desses personagens passa justamente pela qualidade do elenco, né? Eu acho que a escalação do elenco é muito boa. Não tem nenhum ator, nenhuma atriz assim que a gente olhe e fale, não, esse aí está destoando um pouco. Eu acho que a preparação que houve ali para extrair tanto de tão pouco, né? Tão pouco que eu digo, porque assim são atuações econômicas, né? Muito econômicas. Todos eles ali, né? Então, é o que eu digo. Um dos méritos do filme é não ser aquele filme hiperbólico sobre o tráfico e aquela coisa, né? Aquela fotografia de um estado quente como a Flórida, aquela coisa estereotipada, né? Então, não à toa, né? Acabou sendo premiado, inclusive, na categoria de melhor ator coadjuvante, né? Você vai falar depois os prêmios, etc., né? Como você tem feito sempre, né, Felipe? Mas eu acho que o elenco foi assim, estava em estado de graça, né? O Barry ele deve ter se divertido com esse elenco no set, porque todo mundo ali é de uma naturalidade e de uma entrega que é impressionante. Eu confesso que eu tinha um certo tipo de preconceito com esse filme, mas não por nada, porque
de fato me parecia um drama, né, como foi anunciado na época, e que acabou ganhando o Oscar, e aí eu olhei meio que na época eu não tive a oportunidade de ver no cinema, tal, e nem em exibições depois, e me ficou aquele gosto de que aquela temporada não estava muito legal em termos de indicados a melhor filme, assim, depois eu nem lembro direito quais são os outros, só lembro do La La Land e tal, né? Sim. Mas depois a gente vai resgatar isso, então eu confesso que eu ficava meio um pouco assim, a hora que eu tiver a oportunidade eu assisto. E aí, acho que muito por isso, né, nas nossas conversas, decidindo os filmes e tal, falando dos filmes, eu gostei desse filme estar designado para eu assistir, falar, porque eu falei, bom, agora é a oportunidade de eu ver esse filme, eu me surpreendi positivamente, muito, assim. Tá? Perfeito, Doni. E, cara, você falou bem aí do estado de graça do elenco, mas me chama muito a atenção também o desenvolvimento da história como um todo, cara, porque você fazer, né, uma passagem de tempo, né, da infância para a vida adulta, claro que ele fica muito tempo ali na infância, né, mas isso é essencial para a gente entender aquele adulto depois. E ao mesmo tempo você lidar com tantas coisas espinhosas, como a gente já falou lá no início, é uma tarefa dificílima, principalmente para quem espera. Eu acho que o espectador médio ele espera idas e vindas e pontos de virada e tal. E uma coisa que eu acho sensacional, genial aqui nessa estrutura de roteiro é que você tem óbvios pontos de virada, então o filme ele vai acontecendo certas coisas, mas não é necessariamente aquelas clássicas que você espera, olha, vai acontecer isso agora. Cara, é aqui, ele vai te dando pistas aqui, pistas ali, e você vai se angustiando pelo fato daquele menino ser alguém que, porra, ninguém abraça ele, né, cara? Ninguém... e é dessa forma que esse menino cresce. E é isso que faz o filme ser tão bonito e a gente se apegar a esse protagonista, pelo menos para mim, Doni. Exatamente, é dessa forma que esse menino cresce e é dessa forma que ele vai traçar a vida adulta que ele traça, né? Porque ele é preso por revidar, já não aguentando mais o bullying, já não aguentando mais a provocação, e a gente entende, infere, né, pela elipse, que foi isso que foi decisivo para ele poder sobreviver na cadeia. Ele até verbaliza isso num determinado ponto lá, e quando ele sai, ele acaba seguindo os passos do cara que primeiro abraçou ele lá atrás, né? Então, que é uma cena muito interessante também, né, Felipe, porque logo no começo, e o trabalho de câmera desse filme é algo muito especial também. Sim. A gente acha que a gente começou a assistir a um filme sobre, como eu te falei, o mundo do tráfico, traficante, mas basta passar o garotinho correndo com os outros atrás dele e o diretor mudar o foco daquilo que a gente está vendo, e a partir daí começa a se contar de fato a história, né? Então a gente chega naquela questão da premissa que você falou. Talvez a premissa desse filme não seja nada mais do que mostrar para a gente como é o amadurecimento de uma pessoa, de um homem gay, de um homem homossexual, num mundo de muita virilidade, de muita violência, e como ele lida com isso, ou como não consegue lidar e depois resolve querer lidar, né? Porque eu acho que a porção final do filme é o momento em que ele entende o que ele é, ele aceita o que ele é, tanto do ponto de vista sexual quanto de vista pessoal, do ponto de vista pessoal. Social até também, né? Social, né? E resolve encarar isso, resolve ser feliz com isso, né? Que é o que o desfecho vai mostrar para a gente, que pelo menos momentaneamente houve ali, né, uma redenção para aquele menino, né? E é uma redenção, de certa forma, tardia, né, Doni? Porque se nem a mãe dava o conforto que a gente espera que uma mãe desse... E aí, é claro, eu não estou aqui criticando o fato do roteiro ir por esse lado, porque eu acho que é necessário que a mãe não desse esse conforto para o filme ter o impacto que tem. Mas, cara, você não ter o conforto de uma mãe é uma coisa, assim, das mais chocantes, eu acho, porque o mundo já é duro o suficiente. Para isso existem pais e mães, e etc, e principalmente a mãe, né? A figura da mãe é sempre uma coisa especial. E esse menino não tem, cara. Então o elemento que era para ser de conforto não é. E aí ele vai ter essa redenção lá no finalzinho do filme. Exato. De um cara que
é um cara do mundo, é um cara enfim, do mundo assim, né? Não é irmão dele, não é alguém ali da família e tal. Então, assim, você acaba ficando confortado de uma forma meio dura, é meio áspero, é um conforto áspero. Não sei se eu me fiz entender bem, né? Sim, sim, sim. Não é um final exatamente feliz, é um final É, momentaneamente apaziguador, porque de fato, é, né? É só pegar os personagens. Esse personagem, imagina, é o combo perfeito para se ferrar a vida inteira. É um negro nos Estados Unidos que tem aquela estrutura social que a gente conhece muito bem, tem uma mãe que é viciada, se prostitui para sustentar o vício, pega dinheiro dele também, depois quando ele já está trabalhando, que a gente vê, e é gay. Putz, vai dar tudo errado, né? Então, exato. esse final, ainda que não seja assim um indicativo de que, então viveram felizes para sempre. Depois de tudo que a gente acompanha e que tem uma agressividade lírica, né? Se a gente pode dizer assim, né? Quer dizer, é um filme que ele é agressivo, mas no lirismo que ele vai construindo cabe somente, né, esse final, que é um final que apazigua um pouco. A gente dá um sorriso sincero no final da obra, né? Porque também é um final que poderia ensejar, assim, uma série de situações do tipo, mas o cara passou por tudo isso e agora no final você quer me dizer que ele encontrou o grande amor da vida dele, todos foram felizes. Não, eles estão felizes ali naquela noite. Mas o nosso personagem é uma pessoa que não sabe se vai estar viva no dia seguinte. Né? Tanto é que tem uma elipse ali no meio, quando ele cresce, que o mentor dele já não está mais na história. Sabemos que ele morreu, mas não sabemos como. E não é difícil, não precisa ficar explicando também. O cara era chefe da Boca, o cara era traficante dos grandes. Provavelmente ele foi morto. Né? Provavelmente. E não precisa ficar tocando nisso o tempo inteiro, né? E É, eu acho que é o mesmo que acontece com ele, né? No final, ele tem aquele final que para a gente dá um conforto, a hora que os créditos sobem, etc. Mas a gente continua com aquela imagem de um cara que escolheu uma vida que ele não sabe se ele vai estar vivo no dia seguinte. Nesse um filme. ponto, até fica mais forte, porque faz com que ele, então, tem essa possibilidade de viver, né? Pelo menos naquele momento, aquela atração, aquela paixão pelo rapaz, que foi a primeira experiência dele quando adolescente, que depois ele fala, eu nunca mais fiquei com nenhum outro cara depois de você, né? Então, quer dizer, é importante para ele, né? É importante. É um final agridoce, no fundo, ali, É, né, é, é. Doni, assim. Eu E acho que mais essa é a agri para intenção. doce, né? Exatamente. Ele é mais assim, fica aquele gostinho amargo do que de fato um final. Mas é um final que faz a gente dar um sorrisinho sincero, assim, do Dá. tipo, poxa, né? Acho que. Agora, Doni, não te impressionou também o fato da gente seguir acompanhando aquela linha narrativa que vai e volta, e, cara, você não sabe até o último momento o que vai acontecer, para onde a gente está indo, porque é uma sucessão de situações que não são óbvias, É. existe uma progressão, mas você não sabe, cara, tipo, vai rolar, não vai rolar, de que forma esse cara vai se expressar. E como ele é muito introspectivo, você não tem muita pista nem dele, nem o nosso protagonista nos dá muitas pistas. E eu acho que isso é um desafio também para você construir a história, né? A partir do momento que o nosso protagonista dá poucas pistas, é um pouco mais difícil da gente inferir o que vem pela frente. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que prende a gente nessa história, que a gente não tem pista nenhuma de onde que tá indo, para onde está indo, a partir de um determinado momento lá, eu acho que o que segura a gente, de fato, é a expressividade daquele garotinho, né? Eu acho que é a expressividade daquele garotinho e a interpretação do traficante lá, que é o mentor dele, né? Eu acho que esse antagonismo de formas de se expressarem dos dois, um é comunicativo, um quer se comunicar, meio que adota o menino ali, vê ele mesmo como um filho e tal, e o menino que não quer falar, não quer, mas ele tem uma expressão muito forte, né? Uma criança que tem assim uma expressão que cativa de fato. Então isso já faz a gente se sentir meio que preso à história
E como é uma história que vai se desenvolvendo de uma maneira muito bacana, eu acho que o roteiro tem uma estrutura muito legal, assim, de ir colocando os fatos, né, em camadas e de uma maneira que, de fato, a gente se sente convidado a querer ver o que está acontecendo. E tem a câmera, que eu tinha falado lá atrás, né? O trabalho de câmera, a cinematografia desse filme, ela é muito interessante, porque ela trabalha com planos sequências, ela trabalha com uma câmera na mão que está ali nas costas dos personagens, como se você estivesse vivendo aquela história junto com o personagem principal. Então, e é uma coisa que a gente não percebe também, quer dizer, não é aquela coisa cansativa do plano sequência, da câmera que vai seguindo os personagens, né? Não é aquela coisa que beira, sei lá, Birdman, entendeu? Que é aquela coisa que chega uma hora que você não aguenta mais, fala, pelo amor de Deus, para, entendeu? Eu tô com enjoo já dessa câmera, né, trepidando e tal. É usado de uma maneira muito inteligente. E eu acho que todos esses elementos fazem com que nós que estamos aqui do outro lado da tela acabemos nos sentindo convidados a participar dessa história, né? Por isso que eu falo tanto da cinematografia desse filme. É uma cinematografia que convida a gente a acompanhar o personagem. Porque, de fato, se você colocasse trocar em miúdos, dentro do estilão hollywoodiano de cinema, etc., ele não tem nada assim que, né, seja uou, né? Ele está seguindo vidas de pessoas que você poderia trombar na rua quando vai na padaria, e você não atenta para isso, a gente não atenta para essas questões, mas a maneira como ele constrói esses arcos, né, com a cinematografia, com a fotografia, com os diálogos ou a economia de diálogos, né, eu acho que tudo isso acaba somando para de fato render um filme que a gente fica preso mesmo. E eu vou te falar, eu assisti assim de uma maneira super aberta e o filme só foi assim, quando terminou. Isso é interessante, Doni, porque como você não assistiu lá atrás, foi um impacto. Você está me trazendo aqui o seu primeiro impacto com a obra ever, de todos os tempos, né? Exatamente. É o primeiro impacto que eu tive com um filme e um impacto muito bom, assim. Eu falei, nossa, aí é que tá, né? Nessa lista eu acho que esse filme está figurando muito bem, assim, porque é um desses filmes que ele vai permanecer, né? Eu acho que é um filme que ainda vai permanecer, porque ele tem isso, ele tem essa atemporalidade, ele tem uma discussão que ele tem uma discussão periférica, subliminar, que, ao mesmo tempo que não está lá, a gente identifica e se interessa, que é justamente essa questão da disfuncionalidade, né, entre aquele cara que mora no condomínio de Miami e o tráfico que está em volta, e aquelas pessoas que estão ali, que hoje estão, amanhã não estão mais. Então, né, a psicologia dessas personagens que aproveitam a vida como se não houvesse amanhã, porque pode não haver, de fato, literalmente, um amanhã. Né? Então, tudo isso eu acho que faz com que a gente se entregue ao filme de uma maneira muito pura, muito tranquila e saia dele com uma série de reflexões, que né, a gente está vendo aqui, mas a partir de um filme que, além de tudo, né, o mais difícil, diverte. Né? Pois é, aí você falou tudo, Dani. E dentro dessa beleza e dessas cenas que são inesquecíveis ou são marcantes, você me cita aí uma que especificamente ficou aí na tua mente, porque tem várias cenas nesse filme que são muito bonitas. Tem alguma aí que você gostaria de citar? Olha, eu falei uma, eu gosto muito do plano sequência que abre o filme, né? Sim. Em que a gente é apresentado ali ao gangsta, né? Ao cara que é o dono da boca mesmo, que a gente acha que é mais um personagem estereotipado norte-americano, e quando a gente vai ver, ele tem só coração, né? Ele só vive de coração. Eu acho que as cenas que o Little, né? Que é quando ele ainda é criancinha, é obrigado a ver a mãe dele ali com os caras dentro de casa e tipo, ó, fica aí do lado de fora e tal. Pega muito, né? Mas tem uma cena muito bonita que é ele na banheira. Exato. Né? Quando ele ainda é pequeno, ele na banheira, ele se ensaboando, daí estão acontecendo outras coisas em paralelo, e ele dá aquele mergulho,
né? E a partir dali a gente infere, até pela simbologia da cena, que é como se fosse um ato de renascer para um novo passo, né? É sair Perfeito. da água, então renascer para um novo passo. E, obviamente, a hora que ele dá a cadeirada no chato, que não para de encher o saco dele, né? É bom, né? Que aquela cadeirada assim lavou a minha alma por todo o Ah. bullying que eu sofri na minha adolescência, né? Por ser gordo, por ser vesgo, enfim, né? Então eu acho que Sim, redime, todo mundo que sofreu algum bullying na vida é redimido por aquela cadeirada gostosa, né? perfeito. Que mais? Uma outra cena, a cena em que o mentor dele ali está explicando para ele porque é que, aliás, aí que a gente aprende porque o nome do filme é Moonlight, né? É Os isso. negros debaixo da luz do luar ficam azuis, né? E é uma Exato. cena muito bonita que parece uma conexão de um filho que quer um pai que não teve e de um É. pai que queria ter um filho para viver uma realidade diferente daquela que ele vive. Então, essa cena eu acho muito bonita. Eu ia citar, se você não citasse, eu citaria justamente essa cena que, É, na verdade, justifica o título e que é um símbolo para esse filme. E, cara, toda aquela parte ali do mar, dele ali deitado e sim, vendo tudo aquilo, de certa forma, remete a uma maternidade, porque você sim, sai de um líquido, de uma bolsa de líquido amniótico, a gente vem da água, sim. né, na gestação, né, depois da gestação, e ele está ali na água, mas ele tem a figura do pai que ele não teve, e a mãe, de certa forma, também é muito distante, então não é uma Sim. figura maternal que a gente espera que seja, e aquele cara que é um cara against all odds, né? Tipo, ele se É, tornou um pai que não é, e toda aquela contra todas as explicação. perspectivas e Exatamente. prognósticos, né, cara? Então são cenas muito lindas, muito poéticas, muito puras. Você falou a palavra puras, é um filme muito puro, né, cara? Você sabe que tem uma cena também dentro desse registro aí do filho procurando o pai querendo um filho, que é muito forte também, é na hora que o menino vira para ele e fala: "Você vende drogas?" E ele é obrigado a falar que sim, né? E É, dali a gente não sabe o que aconteceu, porque corta e passa o tempo, né? Ou pois é. seja, então fica para o espectador imaginar, não é nem um pouco didática a cena e é extremamente emocional. Emocional. Ou seja, Doni, a gente está aqui descrevendo cenas incríveis do filme, fotografia, atuações, roteiro que Uhum, não é fácil, uma direção que é incrível. Ou seja, no fundo a gente está entrando, tirando a conclusão indiretamente de que realmente é um filme muito completo, muito sim, complexo e muito sim. bem realizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E que coisa, né? Às vezes a gente pensa que para você chegar à conclusão de que está diante de um filme complexo, completo, etc., ele deve ser um espetáculo de encher as vistas, uma superprodução, com efeitos, com o Christopher Nolan na direção, enfim, mas não é nada disso, né? O que a gente tem aqui é um filme extremamente econômico, econômico em todos os sentidos, como eu já falei, né? E o Felipe mostrou aqui que o orçamento dele, 4 milhões, o que é isso? É uma coxinha no set de filmagem do Tom Cruise, 4 milhões? É por aí. É uma porção de coxinha no intervalo de filmagem, né? 4 Exatamente. milhões, rendeu 66, né? Então é um filme. Eu acho que eu ouso dizer que Moonlight é um filme de autor que hackeou o sistema hollywoodiano de fazer cinema, né? Porque ele tem todos os predicados de um filme autoral, de fato, né? Eu acho que o Perfeito. Barry Jenkins ali ele foi afortunado, né? Porque no sistema hollywoodiano você fazer um filme que fala sobre o nada, como que fala sobre o nada? Sim, fala sobre o nada porque na verdade está muito ligado à percepção de mundo do personagem. Então, para a gente, num primeiro momento, não vai fazer eco, mas na maneira como ele é construído, quando a gente vê, a gente está vivendo aquela história junto com ele. Né? Então, eu acho que é um filme autoral feito dentro dos parâmetros de Hollywood aí, né? Não sei nem se é a partir desse momento que a gente começa a verificar
uma certa tendência de algumas produções hollywoodianas de orçamentos mais modestos que começam a se destacar tanto quanto grandes produções, né? Mas a gente pode falar disso também. Sim, vamos aproveitar, Doni, já que você está puxando um pouquinho o contexto geral, eu vou jogar aqui a performance dele, então, naquela temporada de prêmios, para a gente dar uma olhadinha, que foi a seguinte, gente, Oscar 2016, esse filme aí, então, ele estava indicado em 8 categorias, né, um número que não é pequeno, não é baixo, e que acabou vencendo. Eu vou começar pelas indicações para falar a historinha lá da categoria de melhor filme. Então, ele estava indicado para melhor direção, para o Barry Jenkins, melhor atriz coadjuvante para Naomi Harris, que o Doni muito bem descreveu aí os adjetivos positivos em relação a ela, melhor montagem, que também é uma coisa muito bem apurada, melhor fotografia, que dispensa comentários, incrível, melhor trilha sonora original. Essas muito foram boa também, muito bonita. Muito boa, com certeza. Tudo isso ele estava indicado, mas não venceu. E acabou vencendo em 3 categorias. Então, ele venceu o melhor roteiro adaptado para o Barry Jenkins e o Terrell Alvin McCraney. Melhor ator coadjuvante para o Mahershala Ali, que também está incrível aí na interpretação. E melhor filme num dos episódios mais grotescos da história aí do Oscar, que para você que eventualmente não se lembra, ou não tenha visto, está disponível no canal da Academia aí. Chegaram a dupla Faye Dunaway e Warren Beatty para anunciar os vencedores, né, o vencedor do Oscar de melhor filme daquele ano, e acabou que o anúncio foi feito para o filme La La Land, Cantando Estações, que era, na verdade, o favorito, né, daquele ano, era o filme mais indicado, ganhou 14 indicações, então tudo levava a crer, né, que ele seria realmente o vencedor, mas depois começa um murmurinho, um zum, 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 gente da produção entrando no palco, aquela confusão toda, e aí acabou se revelando, e aí essa é a cena que eu estou mostrando para vocês, aí você está vendo o próprio Barry Jenkins segurando a estatueta de melhor filme, né, que foi o verdadeiro vencedor aí dessa categoria. Para explicar o erro, que o Doni chegou a falar ali no início, foi o seguinte, isso aí dias depois, a Pricewaterhouse, que é a responsável por fazer a contagem dos votos e por levar os envelopes que têm o nome dos vencedores, assumiu o erro. Por quê? O que acontece, gente? Quem entrega os envelopes para os apresentadores são representantes da Pricewaterhouse atrás do palco, no momento imediatamente anterior à entrada e ao anúncio dos vencedores no palco. Tá? São sempre 2 representantes, um de cada lado do palco. E a categoria imediatamente anterior a melhor filme nessa cerimônia foi a de melhor atriz, que quem venceu foi a Emma Stone por La La Land, Cantando Estações. E aí o rapaz que estava do outro lado do palco e que entregou o envelope para a dupla que anunciaria melhor filme, ao invés de entregar melhor filme, ele entregou o envelope de melhor atriz novamente, sem perceber. Foi um erro dele. E aí, quando o Warren Beatty abre o envelope, você pode até ver isso lá na transmissão original, ele fica meio em dúvida, não entende muito bem, mostra o envelope para sua companheira e ela lê ali, La La Land, beleza, foi La La Land. E aí nisso, ou seja, eles foram induzidos ao erro por uma questão logística ali de entrega dos envelopes. O envelope estava errado, o verdadeiro vencedor era realmente o Moonlight Sob a Luz do Luar, que, Doni, a gente olhando em retrospecto, eu gosto muito de La La Land, mas a gente olhando em retrospecto, a gente vê o quanto o Moonlight é um filme sensacional, né, cara? Sem dúvida, né? Eu certamente, né? Eu teria votado em Moonlight, eu teria ficado também um pouco. Eu estranharia se eu abrisse o envelope e tivesse escrito La La Land, né? Ainda mais porque vinha com o nome da Emma Stone, exato. Emma Stone, né? E não, mas sem dúvida alguma, eu acho que Moonlight era aquele que merecia de fato esse prêmio. E é doido, né? Porque quando eu brinquei no começo que eu falei que até concurso de Miss Universo ter esses erros, por que não no Oscar? Naquele mesmo ano tinha acabado de acontecer, umas semanas antes, um erro desse tipo no concurso de Miss Universo.
Eu falei, Exato. gente, mas o que, que é? Uma epidemia de mal entendido, de trocadilho, seja lá o que for, né? Muito estranho isso. Mas assim, é o Oscar, né? Tem que ter história para contar, cara. Eu acho que isso aí Não, é um. exatamente. Foi um caso muito atípico e acredito que um dos mais chocantes da história e do prêmio, né? Mas de qualquer maneira faz parte ali para a gente contar a história. No caso da O auditor tá vivo ainda ou desapareceu logo em seguida? boa pergunta, É, Dani. e isso é o que me preocupa, né? É, exatamente. Cara, eu só queria registrar aqui, desses todos, né? O Doni ele falou de uma forma muito positiva em relação à nossa querida Naomi Harris. Ela perdeu para a Viola Davis, tá? Nessa categoria, melhor atriz coadjuvante, pelo filme Fences, em inglês Fences, que é Um Limite Entre Nós, que é um filme, não sei se o Doni vai lembrar, um filme bastante teatralizado, mas que ela está muito bem, a própria Viola Davis. As outras ele venceu, e ali na categoria ali de melhor fotografia, que é uma categoria que eu acho que, enfim, estava incrível também, aí sim o La La Land venceu ali do Moonlight. Mas acho que todas essas categorias são muito justas também, né? Até a própria montagem a gente não se aprofundou muito, Doni, mas também é um outro aspecto muito bom, né? Sim, a montagem desse filme é como a gente estava falando agora há pouco, né? Se apoia muito numas elipses assim que parecem improváveis, né? Numa primeira olhada, né? Porque o filme ele vai saltando. É engraçado porque a montagem dá um ritmo desse filme que é o seguinte: ele vai acumulando muitos fatos a respeito dos personagens, e principalmente a respeito do Little, né, que é o personagem central. Ele vai acumulando muitos pormenores que às vezes parece que não está acontecendo nada na história, e de repente dá um corte, dá um salto gigante temporal, né, e joga a gente para uma outra época. Aí começa, acumula de novo fato sobre fato, fato sobre fato, fato sobre fato, aí pum, dá mais um salto. Né? A montagem da cena final, que é de fato ali, né, da sequência final, quando o Little já não é mais Little, né, já é o É o Big, ele já né? é o cara, né? Ele já é o cara da boca e tal, né? Que ele vai lá reencontrar, né, o amor de adolescência dele. A maneira como a montagem, e aí, obviamente, mérito da direção também, constrói esse reencontro dos dois, né? Com questões delicadas, o cara falando, não, então, né, eu sou traficante e tal, e o outro dá aquela refugada, mas ao mesmo tempo, até que ponto esse fato é relevante para isso que eu estou sentindo por você agora, né? Então essa montagem, ela prima justamente por reger a maneira como a gente vai percebendo o tempo dramático dos personagens e a evolução da linha narrativa, né? Então, eu acho que mereceria aí tranquilamente, né? Só para deixar registrado aqui, melhor montagem, quem venceu naquele ano foi o filme Até o Último Homem, que é um filme de guerra. Enfim, é uma montagem um pouco, claro, tem uma dificuldade ali pelas cenas movimentadas ali da guerra e tudo mais, né? Todas as outras categorias, com exceção de atriz coadjuvante que eu já citei, aí sim foi La La Land que acabou vencendo, mas são 3 vitórias em categorias muito importantes, enfim, na categoria mais importante de todas, que é melhor filme, mas também roteiro adaptado, que é uma categoria considerada nobre, e melhor ator coadjuvante para o Mahershala Ali, que a gente já comentou aqui exaustivamente. Maravilhoso. Como ele está maravilhoso aqui nesse papel, enfim. Então, e claro, né? Fica sempre esse asterisco, não asterisco, né? Fica sempre essa história pitoresca da gente falar que ele, por, sei lá, 3, 4, 5 minutos, não foi o vencedor, não foi mas o aí vencedor, né? Acabou se confirmando depois. Doni, voltando então aqui, a gente já meio que falou isso ao longo do papo, mas acabou que virou uma tradição a gente comentar sobre a possível longa história, né, dessa lista, né, o quanto que esses filmes vão durar. Eu acho que é inegável que esse é um filme que esse vai longe, né? Eu acho que vai longe, eu acho que tem a possibilidade. É daqueles filmes que de tempos em tempos
cabe uma revisão para trazer coisas dele, assim, né? Para trazer novos aspectos, para fazer uma releitura em perspectiva. Como é que esse filme, né, dizia lá atrás coisas que, de repente, podem ressonar na sociedade, na própria arte, hoje em dia, né? Então, eu acho que esse é o tipo de filme que ele tende a perdurar. Eu acho que... eu lembro quando a gente fez o episódio do Corra, eu tinha falado, né, sobre o Adivinha Quem Vem para o Jantar, mas a gente chegou à conclusão, né, de que Adivinha Quem Vem para o Jantar é um filme que a gente está falando até hoje, é um filme que ficou marcado e tal, mas naquele mesmo ano de 1967, né, que era a temporada de 67, junto com Adivinha Quem Vem para o Jantar, tinha um outro filme com Sidney Poitier, que também é um filme que, vez por outra, a gente vai voltando justamente para resgatar, que é o No Calor da Noite. No Calor da Noite, que foi o vencedor, né? E foi o vencedor. Então, filmão, né? Com certeza. E que é um filme que, embora não seja mencionado a todo tempo, ele continua aí, e vez por outra ele é trazido de volta para discutir a questão dos negros, discutir a questão da vida nos interiores norte-americanos. Então, acho que Moonlight tem essa característica, ainda vai ser buscado no futuro para, e acho que num futuro nem tão distante, para se verificar como era a vida ali naquele país, nos Estados Unidos, na Flórida, naquele momento, na década de 2010, né, com todos os seus problemas, como a gente viu também em Corra. Então, eu acho que eles se conversam, né? Você falou muito bem, eu acho que os dois filmes acabam se complementando, né? Se locupletando, aí se a gente for pegar o que a gente já discutiu anteriormente, né? Em termos de Brokeback Mountain, enfim, né? E o No Calor da Noite, bom você ter citado ele, cara, tem uma cena lá que o homem negro dá um tapa na cara de um dos chefões ali da cidade de um homem branco. Imagina então não é isso. Pouca coisa. Imagina a representação, o valor simbólico dessa cena nos Estados Unidos dos anos 60. Né? Exatamente. Momento de segregação e de lutas pelos direitos civis, etc. Né? Então, eu acho que... E agora o Moonlight também, a seu tempo e do seu modo, ele vai também colocar uma questão de... ele vai olhar para os seres humanos, obviamente, de novo, né? Qualquer coisa que eu falar pode parecer que eu estou fazendo algum tipo de apologia. É difícil fugir, né? É difícil fazer que nem o roteiro, né? Que consegue tangenciar tudo isso de uma maneira brilhante. Muitas vezes a gente não consegue expressar adequadamente, mas assim, é um filme que toca nesses assuntos espinhosos e que o faz de uma maneira que a gente acabe se abrindo para outras perspectivas a respeito da psicologia e da história desses personagens que vão além daquele carimbo que está na cara de cada um de nós, assim. Esse é isso, aquele é aquilo outro, né? E para completar o que você está falando, Daniel, acho que uma coisa que eu quero deixar registrado aqui nesse episódio é o fato de que, cara, se tem um filme que ensina que para você falar sobre assuntos necessários, socialmente relevantes, você não precisa recorrer ao panfletarismo, à militância batida, chata, insistente e às vezes até impertinente, é esse. Você fala, cara, você fala de de várias mazelas da sociedade, da intolerância contra né, a intolerância contra a comunidade LGBTQ, contra os negros, contra os marginalizados, tudo isso está ali no filme. Porra, não está dito, mas está lá. Né? Exatamente, e de um jeito que você se emociona, você se envolve e você está junto com aquele nosso protagonista. Então, não precisa ser chato, não precisa ser panfletário para falar o que precisa ser falado no cinema, certo, Dani? Certíssimo, não precisa ser como Corra, que desenha para a gente praticamente, né? O que está querendo dizer. Tô brincando, na época era bom, mas hoje em dia envelheceu mal. A gente falou lá, vão lá ver o episódio 8, que aí vocês vão entender do que a gente está falando.
Com certeza. Doni, para ir para o encerramento, para a gente fechar o debate, então, sobre Moonlight, é um filme aí que tem 10 anos aí, praticamente, né? Ainda não chegamos É. estamos praticamente É lá, outro que né? eu também tomei um susto. Falei, mas, meu, já tem isso, né? Quer dizer. Exatamente. E que acaba marcando, né, uma mudança de tom até, né? A gente falou da década de 2010, como teve ali decisões melhores e piores e tal, e etc. E a gente, a partir desse, pelo menos, a gente vê que temos aí algumas escolhas bacanas. E essa, depois a gente teria Parasita, depois a gente Uhum. teria até, a gente pode até questionar ou não a relevância, mas sei lá, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é uma loucura, mas é uma loucura que era impensável, inimaginável algum Esse tempo é um outro filme que vai atrás. envelhecer mal e daqui a um tempo não sei se a galera vai estar falando não, viu, Felipe? Como é que vai ser? Polêmica! Não sei, vamos ver. Mas assim, para a gente fechar o Moonlight, o Doni, dentro ali de um hall de filmes de relacionamento, tá? Dramas. Uhum. A gente consegue colocar ele ali no terço superior? Ah, eu acho que sim. Eu acho que a maneira como as relações humanas são construídas ali, principalmente a relação afetiva entre os dois personagens, que acabam se tornando os personagens centrais, né, a partir de determinado momento lá, como essa relação é construída, como esse amor é construído, de novo, voltar porque eu falei lá no começo, é de uma delicadeza, é de um lirismo, o filme termina, você fica falando, meu, tomara que tenham casado e É, adotado muitos filhos, e enfim, e o cara tenha saído do mundo do crime, pelo amor de Deus, e foram morar, sei lá, nas Bahamas, entendeu? Com o dinheiro que o cara tinha, dava para é, ir, né, morar no é, Caribe, né, exato. porque é engraçado isso, né, a impressão que o filme, quando ele é bem executado, ele deixa na gente, né? Ele deixa uma marca bonita, uma marca positiva na gente, que escapa o melodrama, que escapa a estereotipia, e que se sustenta por si só, né? Por ser humano. Então, talvez aqui o cinema esteja cumprindo a maior das suas funções, que é mostrar para a gente o que nós somos, né, de uma maneira que a gente entenda naturalmente, né? Quer dizer, é um filme humano sobre humanos. Né? Perfeito, Dani. Depois disso, não me resta mais nada a acrescentar. Realmente é um filme maravilhoso, muito humano, muito puro. E te agradeço demais por me acompanhar nesse papo mais uma vez, nesse episódio aí, que já estamos no finalzinho aí dessa jornada. E você, desde lá do primeiro episódio lá, né, tá aqui junto comigo, alternando entre outros colegas aí, a Aline, o Formiga. Então, vou aproveitar para também abrir o espaço para você falar um pouquinho também do seu canal, das suas redes sociais, para quem quiser te ver. E, lógico, dá uma palhinha também do livro aí que você acabou de lançar, né, Dani? Com certeza. Então, gente, ó, podem me seguir lá no Instagram, tá? @Doni Correia. Lá eu posto. Minhas postagens são, obviamente, algumas coisas do meu dia a dia enquanto professor, enquanto pesquisador, mas muito sobre cinema e artes visuais, que é de fato a minha atuação principal. Meu canal aqui no YouTube é Uma Teia de Ideias, vocês podem ir lá e seguir também. O canal está um pouquinho parado agora, porque eu estou reformulando algumas coisas aí para 2026, mas volta com força. E quero convidá-los a conhecer, né, o meu livrão lindão gostosão, ó, O Cinema de Walter Hugo Cury, publicado pela COSAC. Né, é um apanhado sobre a trajetória do cineasta brasileiro Walter Hugo Cury, mas é também um livro sobre a própria história do cinema brasileiro moderno, né, porque falar sobre Walter Hugo Cury sem falar sobre a trajetória do cinema como um todo nos últimos, sei lá, 60, 70 anos, não dá. Então, é um livro que me tomou 6 anos, né, de preparo, escrita, pesquisa, com fontes primárias, no acervo de Walter Hugo Cury mesmo, né, e que eu preparei com muito carinho, é meu projeto, minha Magnus Opus até aqui, então, né, já fica o convite para vocês conhecerem no link que o Felipe vai deixar aí embaixo, para a Amazon, ou para o site da COSAC também, e como está sendo bem distribuído, vocês encontram também nas melhores casas do ramo. E muito obrigado de novo para o Felipe, e inclusive por ter me sugerido Moonlight, que eu não tinha visto de fato, então eu estou vindo com frescor de quem acabou de descobri-lo.
E que eu acho que é o mais legal, sabia, Dani? Quando você vem não contaminado por uma reformulação, por você escutar de um monte de gente o que você acha, às vezes é até melhor, porque você realmente vem mais puro. Assim como o filme é puro, você veio mais puro Exato, para falar sobre ele. faz sentido, é isso. E, Doni, parabéns aí, esse livro é sensacional, ele agora, a partir de agora, ele tem que virar bibliografia obrigatória nos cursos de história do cinema brasileiro aí, não tem jeito, cara. Faço votos, eu escrevi para isso, que é para, de fato, fazer a extroversão aí da memória do cinema brasileiro, né, e para dar oportunidade de acesso, né, a novas gerações, ou para gerações mais antigas que envelheceram ouvindo aquela história de que o Cury dirigiu o Proibidão da Xuxa, é muito mais que isso, né? Então, tá aqui o meu trabalho, minha contribuição, né? Obrigado mais uma vez, Doni. E para você que está me acompanhando aqui, vamos ver qual que é o próximo episódio. Como eu falei, a gente está chegando aqui na reta final, mas vamos dar uma olhadinha para ver qual é o próximo filme que a gente vai comentar. Tá aí na tela. Vai ser Amor à Flor da Pele, filme asiático, né, produzido em Hong Kong no ano 2000, então ali na fronteira entre o século XX para o século XXI, direção do Wong Kar-wai, e que foi um filme que eu lembro também a repercussão na época, realmente ele repercutiu muito aqui no Ocidente. Quando eu falo aqui no Ocidente é porque nós, né, Dona, temos aí uma, sei lá, uma doutrina, não vou falar doutrina, também, né, mas uma doutrinação mercadológica, né? de tudo que vem do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, mas também do Ocidente, da Europa e etc. e tal. E esse filme, ele balançou um pouco as estruturas lá, um filme muito bonito e tal, e falaremos muito dele aqui, então, no próximo episódio. É interessante ter um pouquinho de cinema asiático aqui também, né, Doni? Com certeza. Não, e esse é um filmão, né? Esse é daqueles também de rasgar o coração, assim, né? Aquela coisa, né? Preciso rever. Eu vi na época, você vê, né? Fui ao cinema na época, 2001, esse filme, quando estreou aqui no Brasil, assisti, filmaço. O Wong Kar-wai, né? Pô, um cara sem comentários, né? Sem comentários, né? Prateleira de cima, sempre, né? Exatamente. E para você que ficou curioso com esses spoilers que a gente deu, então acompanhe o próximo episódio aqui dessa série do The New York Times, que a gente vai falar então sobre Amor à Flor da Pele do ano 2000. Eu encerro esse episódio, então, mais uma vez agradecendo ao Dr. Doni Correia por estar aqui presente conosco e agradecendo, acima de tudo, a você que me acompanha por aqui. Dê o seu joinha, compartilhe esse material com quem você sabe que vai gostar, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e, se você puder, vai ser uma honra ter você também como um membro desse canal, tá certo? Então, espero vocês mais uma vez para o próximo episódio ou a qualquer momento aqui ou nas outras redes sociais do Meu Tio Cinéfilo. É sempre uma alegria contar com vocês junto comigo. É isso, gente. Um forte abraço, beijos e até a próxima. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.